Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos explorar uma das maiores contribuições ao pensamento econômico no século XX. Estamos falando da teoria da demanda efetiva, desenvolvida por John Maynard Keynes em sua principal obra, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, de 1936. Para compreender a sua importância, a gente tem que dar um passo atrás e entender o contexto histórico e teórico em que ela surgiu. Além disso, nós vamos passar por vários conceitos, como as expectativas, incerteza fundamental, papel da moeda e preferência pela liquidez, para aí sim a gente conseguir falar sobre a demanda efetiva. Você vai ver como que todos esses conceitos estão entrelaçados. Lembrando que Keynes vai ser a base da macroeconomia. Então, se você está estudando macro, tem um vídeo no canal só explicando o que é a macroeconomia e como ela surgiu. E aproveitando, eu peço que você confira o primeiro link na descrição, pois finalmente nós lançamos nosso guia prático de investimentos com foco em instrumentos financeiros. E ele está com um super desconto de lançamento, saindo por apenas R$ 39,90. Então, se você gosta do meu trabalho, essa é uma ótima maneira de ajudar o canal a crescer. Então vamos lá. A teoria vigente antes de Keynes. Antes da gente adentrar de cabeça na teoria keynesiana em si, precisamos rever um pouco como era o pensamento antes da insurgência de Keynes. Durante mais de um século, a economia foi dominada pelo pensamento clássico e marginalista, cuja pedra angular do pensamento era a chamada Lei de Sé. Jean-Baptiste Say, um grande economista francês, em sua obra Tratado de Economia Política, de 1803, tentou compreender o mecanismo que equilibrava os mercados. Ou seja, ele queria entender como que a oferta se relacionava com a demanda na economia para poder gerar a produção e o emprego. A partir daí, criou-se uma compreensão geral sobre o tema, através do slogan "A oferta cria sua própria demanda", embora Say nunca tenha dito exatamente essas palavras. Mas o que isso significa? Dizer que a oferta cria sua própria demanda? Bom, segundo essa visão, cada vez que uma mercadoria é produzida, ela automaticamente gera renda suficiente para poder ser comprada. Ou seja, se o empresário quer aumentar a produção, que é a oferta da economia, ele precisa, antes de mais nada, contratar mais mão de obra. Ao contratar mais trabalhadores, ele passa a remunerar na forma de salário pessoas que antes não tinham renda, pois estavam desempregadas ou subempregadas. Essa nova renda na forma de salários é justamente o que permite que depois esses funcionários consigam consumir, comprando o que precisam das empresas, como alimentação, roupa, eletrônicos e tudo mais. Percebeu como é que funciona? Os empresários, ao decidirem aumentar a oferta, criaram a renda que os funcionários usarão na economia para poder comprar os próprios produtos fornecidos pelos empresários. E os empresários, por sua vez, usarão o lucro que obtiveram para investir na companhia, aumentando ainda mais a produção, ou para consumir mais. Por isso a frase "a oferta cria sua própria demanda", pois se aumenta a oferta de produtos, logo aumenta a demanda por eles. Bom, então se sempre que aumentar a oferta, a demanda também crescer para compensar, qual seria o limite máximo para o empresário produzir? A resposta, nesse modelo, é simples. O empresário terá estímulo para sempre produzir o máximo que puder. Assim, se ele pode produzir 2.000 peças de roupas, mas ele só está produzindo 1.500, há sentido que ele contrate mais funcionários, maquinários e insumos para poder alcançar as 2.000 peças. E nesse processo, renda vai ser criada, e é essa renda que permitirá que essas 500 peças a mais de roupa sejam adquiridas. Se todos os empresários fizerem o mesmo e produzirem o máximo que eles puderem, a economia logo estará no pleno emprego. O pleno emprego é o ponto da economia onde todos os fatores de produção estão empregados. Todos os trabalhadores que buscam emprego estão empregados, toda a capacidade produtiva das fábricas está sendo usada, não há maquinário parado, é como se a economia estivesse funcionando na capacidade máxima, a pleno vapor. E isso é fundamental para o pensamento daquele período. A ideia de que a economia opera no pleno emprego significa que para os economistas da época não haveria sentido algum em existir desemprego, pois o empresário sempre terá motivos para poder produzir o máximo possível e contratar mais trabalhadores para isso. O desemprego, para eles, seria friccional, que é o intervalo de tempo que leva para um trabalhador encontrar outro trabalho. Ou, principalmente, desemprego voluntário, que é quando o trabalhador escolhe voluntariamente não trabalhar. Bem, a ideia de haver desemprego involuntário, que é esse quando há pessoas querendo trabalhar, mas não tem vaga sendo ofertada, embora hoje isso seja a coisa mais normal do mundo, para a época seria visto como impossível. Além disso, há outras importantes hipóteses assumidas. O dinheiro, ou melhor, a moeda, como diriam os clássicos, teria uma serventia única. Dinheiro seria utilizado única e exclusivamente como meio de troca. Ninguém na economia produziria ou venderia pensando em juntar um dinheiro para guardar, ou melhor, para entesourar. Entesourar é quando guardamos dinheiro sem um objetivo específico. É o ato de juntarmos por juntarmos, sem necessariamente estar esperando para comprar algo.
isso também seria irracional na visão dos clássicos. Bom, mas voltemos ao nosso exemplo dos trabalhadores. Quando eles recebiam seus salários, o que eles faziam? Para a teoria clássica, eles gastavam todo o salário. Mas, se por alguma razão eles não gastarem todo o dinheiro ganho, eles formariam uma coisa chamada poupança. Poupança, em economia, é o nome que a gente dá para o que sobrou da renda após realizarmos todos os nossos gastos, ou seja, poupança igual a renda menos gastos. Então, se um trabalhador recebe 2.000 e tem 1.800 de gastos gerais, dizemos que ele poupou 200. Porém, os clássicos entendiam que os trabalhadores tendiam a receber pouco, ou algo próximo apenas para sobreviver. Logo, a sua capacidade de formar poupança era muito baixa. Então, ao analisar a economia real, quem realmente conseguia formar poupança não eram os trabalhadores, mas sim os empresários, que ficavam com a maior parte da renda gerada. Logo, o grosso da poupança advinha dos capitalistas. E como dito anteriormente, para os clássicos não fazia nenhum sentido essa poupança ficar apenas guardada. Então, para os empresários que conseguem formar poupança, o que faria sentido fazer com esse dinheiro não gasto? Simples: investir. Os clássicos entendiam que toda a poupança gerada seria utilizada de alguma forma para poder aumentar os investimentos na economia, comprar mais máquinas, equipamentos, expandir a produção cada vez mais. Lembrando que nessa época o crédito não era algo tão comum como hoje em dia. Logo, eles entendiam que para haver mais investimentos era necessário haver poupança prévia. Por isso dizemos que para a teoria clássica é a poupança que define o nível de investimentos. Ou seja, se a gente aumentar a poupança de uma economia, aumentamos os investimentos, que aumenta a oferta e quantidade de pessoas empregadas, que termina aumentando a demanda. E isso se torna um grande ciclo virtuoso de prosperidade. Incrível, né? O problema é que algo pode acontecer nesse caminho e esse ciclo de prosperidade pode ser rompido. É justamente isso que Keynes vai explorar em sua teoria geral. A Grande Depressão de 1929 e o duro golpe na ortodoxia. Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York entrou em colapso, dando início à mais devastadora crise econômica da história do capitalismo. E aqui começa a derrocada da teoria clássica, porque a realidade começa a contradizer frontalmente as suas previsões. Os números são bem assustadores. Nos Estados Unidos, o PIB nominal caiu aproximadamente 50%. O desemprego, que antes da crise ficava na faixa dos 4%, disparou para 27% da força de trabalho em 1933. Milhares de bancos e empresas faliram, as importações caíram 70% e as exportações cerca de 50%. O grande problema é que essa crise não parecia ser algo passageiro. A Grande Depressão persistiu por anos. Entre 1929 e 1933, os preços dos produtos industrializados caíram 25% e os preços dos produtos agrícolas caíram 50%. Bom, estávamos observando um grave caso de deflação na economia. A deflação é o oposto da inflação. Ao invés dos preços subirem, eles começam a cair. Isso geralmente ocorre porque há mais oferta do que demanda na economia, ou seja, há mais produtos sendo vendidos do que pessoas para comprar esses produtos. Dessa forma, com um grande volume de estoque parado, os empresários começam a fazer ofertas e queima de estoque, o que vai derrubando cada vez mais os preços. E aqui começava um outro problema. Como a oferta estava maior que a demanda, não fazia sentido para os empresários contratarem mais mão de obra para aumentar a produção. Eles queriam se livrar da produção presa nos estoques. Logo, eles demitiram em massa a mão de obra excedente e deixaram de contratar novos trabalhadores. Dessa forma, o desemprego permanecia massivo, com quase 1/3 da população desempregada. A sensação que dava era que o mercado simplesmente não se autocorrigiria como a teoria clássica previa, ou, na melhor das hipóteses, demoraria muito para ocorrer essa correção. Então, como Keynes disse certa vez, no longo prazo, estaremos todos mortos. Mas o que Keynes estava observando? John Maynard Keynes, no início da década de 30, observava esse cenário bastante desanimador. O que ele via, afinal? Bom, ele via fábricas fechadas enquanto havia trabalhadores desesperados por emprego, o que não faria sentido na teoria clássica. Ele via máquinas paradas enquanto havia necessidades que não foram satisfeitas, o que também não faria sentido. Ele via uma enorme capacidade produtiva permanecendo ociosa, ou seja, sem estar sendo plenamente utilizada. A pergunta que Keynes se fazia era simples, mas profunda. Se existem trabalhadores querendo trabalhar, se existem máquinas disponíveis para a produção, se existe necessidade de consumo, por que a oferta não está aumentando? Por que a economia não está em pleno vapor? Por que milhões de pessoas ficam desempregadas, mesmo quando há tanto trabalho a ser feito? A resposta da teoria clássica parecia inadequada. Ela culpava rigidezes no mercado. Elas diziam que a culpa era dos salários muito altos. Como os salários estavam muito altos, de acordo com os clássicos, os empresários não contratavam, e o que deveria ser feito era uma flexibilização dos salários ou até uma redução. Bom, e qualquer paralelo com o discurso nos dias de hoje não é mera coincidência. Ou, em outros casos, eles simplesmente diziam que o ajuste levaria tempo, mas uma hora ocorreria. Mas anos se passavam e a crise parecia persistente.
Keynes percebeu que o problema era mais fundamental. A teoria clássica estava errada no seu núcleo. As críticas de Keynes. Keynes dirigiu suas críticas ao coração da teoria clássica, a lei de Sé, que eu comentei na primeira parte. A ruptura fundamental foi que ele demonstrou que a oferta não cria automaticamente a sua própria demanda. Mas vamos entender o porquê. A produção gera renda. Isso é verdade, e Keynes não nega. Mas o que garante que toda essa renda vai ser realmente gasta? Bem, nada. Por alguma razão, as pessoas podem poupar parte da sua renda. E aqui que está o problema crítico. Não existe uma garantia alguma de que toda a poupança vai ser automaticamente convertida em investimento. Os clássicos supunham que a taxa de juros ajustaria poupança e investimento automaticamente. Se houvesse excesso de poupança, portanto, muito dinheiro disponível na economia, a taxa de juros cairia, estimulando os investimentos. Keynes mostrou que isso não funciona bem assim. A taxa de juros não seria automaticamente determinada pela relação entre poupança e investimento, mas sim por fatores monetários e pela tal preferência pela liquidez. Eu já vou explicar esse conceito importantíssimo para vocês lá para frente. Mas a grande sacada era que mesmo com taxas de juros baixas, se os empresários não esperavam vender a sua produção, simplesmente eles não vão investir. E essa é uma das visões mais interessantes de Keynes, pois ele deixa por um segundo de olhar para a economia como um economista e começa a se pôr no lugar dos empresários. Ele tenta entender o que leva eles a realizarem o investimento. Bom, vamos tentar fazer um exercício aqui. Suponha que você possui um capital financeiro e tem o sonho de abrir o próprio negócio. Pense no que você gostaria de oferecer. Pode ser uma loja de roupas, de doces, celulares ou até mesmo uma fábrica de carros, independente. Pensou? Agora me diga, no momento que você estava pensando em qual negócio abrir, você chegou a imaginar a viabilidade desse negócio? Por exemplo, será que existe demanda pelos produtos que eu quero vender? Essa é provavelmente a pergunta mais importante que todo empresário se faz. Todo empresário, no momento em que decide se vai abrir o próprio negócio, ele sempre pensa se existe demanda por aquele produto. Não faria sentido algum eu trazer o produto mais incrível de todos se não houver ninguém interessado no que eu estou vendendo, e meu negócio vai acabar indo à falência. E o mesmo se aplica, por exemplo, se o dono de uma fábrica decide ou não expandir a produção. Digamos que uma fábrica de celulares pode produzir no máximo 2.000 celulares por dia usando 10 trabalhadores, mas ele está produzindo apenas 1.500 com 7 trabalhadores. Veja, para a teoria clássica, isso é um problema de alocação, ou melhor, de produção. O empresário, se tiver acesso a mais trabalhadores e insumos, com certeza vai contratar mais 3 trabalhadores para poder produzir esses 500 celulares extras e alcançar o seu máximo de 2.000, certo? Mas para Keynes não é bem assim que as coisas funcionam. Para o empresário decidir se vai contratar mais funcionários para produzir essas 500 unidades a mais, ele primeiro vai olhar para a economia e ver se há mais pessoas interessadas em comprar os seus produtos. Ou seja, ele vai olhar para a demanda. Empresários não contratam trabalhadores por caridade. Se o dono de uma loja de roupas contrata mais um vendedor ou mais um caixa, é porque ele está esperando que a demanda aumente em breve, como ocorre nos finais de ano e datas festivas. Então podemos dizer que o empresário, dono da fábrica de celulares, conhece melhor do que ninguém a sua demanda e as tendências do mercado em que ele atua. Se por alguma razão ele não sentir que vão haver mais pessoas interessadas em comprar os seus celulares, ele não vai contratar mais pessoas para produzir, não importa o quão baixo estejam os salários, ou o quão barato esteja o crédito, ele vai estar olhando para a sua capacidade de vender essa produção, e é aí que entra o grande debate sobre as expectativas. Para Keynes, as expectativas são a peça fundamental das economias capitalistas, e elas não aparecem na teoria clássica. Bom, mas o que são essas tais expectativas que Keynes estava falando? Bom, como eu disse, o empresário só foi decidir realmente aumentar sua produção se ele estiver esperançoso em conseguir vender essa produção extra. Ele só vai produzir mais carros se tiver expectativas positivas de que vai conseguir vender esses carros a mais. Do contrário, eles vão ficar lá acumulados, parados nos pátios das concessionárias, e isso tem um alto custo para o empresário. E se for um produto perecível, o prejuízo é ainda maior. Mas a questão é, como se formam essas expectativas? E essa é uma questão muito complexa e sem uma resposta precisa. As expectativas dos empresários quanto ao futuro dependem muito dos sinais que eles recebem, especialmente os sinais da economia como um todo. Por exemplo, o empresário do ramo de carros vai olhar para a economia como um todo e observar como as coisas estão indo. Se ele percebe que a renda da população está crescendo, que a taxa de desemprego está menor, que o acesso ao crédito está facilitado, ele pode supor que logo as pessoas vão começar a querer ter seu próprio veículo e vão recorrer a financiamentos para isso, elevando possivelmente a quantidade de novos clientes que irão chegar. Então, a partir de uma série de dados e informações que chegam para esse empresário, ele pode criar projeções de como as coisas estarão no futuro e decidir fazer ou não novos investimentos, contratar mais trabalhadores,
comprar mais máquinas, equipamentos, insumos e tudo mais. O problema, de acordo com Keynes, é que essas projeções futuras se baseiam em fatores extremamente complexos de se prever. É impossível a gente saber com toda certeza o que vai acontecer amanhã. Imagina tentar prever o que vai acontecer daqui a 10 anos, por exemplo. E os empresários, na maioria das vezes, têm que tomar decisões como essa. Abrir um novo negócio ou realizar grandes investimentos não ocorre do dia para a noite. Na maioria das vezes leva anos até uma grande fábrica ficar pronta ou um negócio começar a dar lucro. Mas a decisão de investir, de acordo com Keynes, tem que ser tomada agora. Se você pretende iniciar um grande projeto que vai ficar pronto daqui a 5 anos, a sua decisão de investir vai se basear nos dados e informações que você tem disponível hoje e nas suas expectativas do futuro. Percebe como que isso é extremamente incerto? Por isso, Keynes vai dizer que as expectativas dos empresários são não probabilísticas, ou seja, não é possível ter uma probabilidade de acerto em cima dessas expectativas, pois a realidade varia diariamente. Ele chama isso de expectativas não ergóticas. Keynes vai criar um conceito super interessante para ilustrar essa dinâmica, chamado Animal Spirits, ou espíritos animais. Keynes diz que os investidores e empresários tomam decisões baseadas em seus espíritos animais, e nem sempre em informações precisas ou cálculos complexos. Muitas das vezes um empresário decide abrir um negócio porque ele sente que as coisas vão dar certo. É como se fosse uma voz interior, um instinto, uma intuição que ajuda a formar suas expectativas futuras e tomar suas decisões. É claro que um grande empresário vai contar com um departamento de pesquisas que vai fornecer dados precisos do setor, mas no fundo, não importa quantos cálculos sejam feitos, o resultado no longo prazo é totalmente imprevisível com precisão. Dessa forma, os mercados variam constantemente a depender das expectativas dos empresários. Os ciclos econômicos para Keynes variam entre momentos de otimismos para momentos de pessimismos e assim em diante. Então, para Keynes, a psicologia humana, a incerteza e as expectativas são os fatores mais importantes de uma economia capitalista. E isso nos abre espaço para uma outra discussão, a preferência pela liquidez. Preferência pela liquidez e o papel da moeda. Bom, a gente falou sobre as expectativas do ponto de vista dos empresários, que são responsáveis pela oferta da economia. Agora a gente tem que olhar para as expectativas do ponto de vista da demanda da economia. Para isso, nós precisamos falar sobre a moeda e entender o que leva as pessoas a demandar mais moeda. Lembra que eu disse que para os clássicos a moeda só tinha uma função, servir como meio de troca? Bom, não fazia sentido algum do ponto de vista clássico guardar dinheiro por guardar. Então, para eles, uma pessoa só poupava hoje para poder consumir mais no futuro. Ou seja, você deixa de gastar hoje, junta o dinheiro, pensando em gastar ele no futuro. Mas Keynes vai achar essa explicação incompleta. Para ele, a moeda não tem apenas uma função, mas sim 3 funções. A primeira, é claro, é a moeda como meio de troca. Nesse caso, ele concorda com os clássicos e entende que a moeda é usada como uma forma de se adquirir outras coisas. A moeda pode ser convertida em consumo. Até aqui, nada de novo. Mas ele também entendia que a moeda podia ser usada, ou melhor, demandada, por mais 2 motivos. 1. Motivo precaução. Como as economias estavam sempre passando por idas e vindas, Keynes entendiam que as famílias, cientes de que amanhã ou depois poderiam precisar de dinheiro para alguma urgência ou emergência, guardavam uma pequena parte do que ganhavam. Esse dinheiro poderia ser usado para pagar despesas médicas, veterinárias, pagar um reparo da casa, um seguro, ou seja lá o que for. E a maior parte dos trabalhadores guardava dinheiro por esse motivo. Hoje em dia, nos investimentos, nós chamamos isso de reserva de emergência, e é um conceito super aceito. 2. Motivo especulação. Esse motivo envolve os investimentos. E lembrando que se você quer aprender sobre investimentos, tem o nosso Guia Prático de Instrumentos Financeiros, por praticamente metade do preço devido ao desconto do lançamento. Então confere o link na descrição. Bom, esse motivo se refere à demanda por dinheiro para realizar especulações financeiras, especialmente sobre as taxas de juros e preços dos títulos de renda fixa. Calma, eu vou deixar isso bem explicado para você. Liquidez é o nome que damos para a velocidade ou facilidade com a qual um ativo financeiro se converte em dinheiro, sem ter grandes custos. Por exemplo, o título público negociado no Tesouro Direto é considerado extremamente líquido. Você, investidor, que adquiriu um Tesouro Selic, por exemplo, consegue vendê-lo com grande facilidade, de maneira rápida e sem ter grandes prejuízos. Agora pense em 2 ações. Uma é de uma grande empresa, super negociada na bolsa, como a Petrobras, e a outra é uma small cap, ou seja, uma empresa de tamanho bem menor e geralmente bem menos negociada, como a Unipar. No primeiro caso, dizemos que as ações da Petrobras tendem a ser muito mais líquidas, pois sempre há muitos interessados dispostos a comprar essa ação. Então, se você precisar se desfazer de uma boa quantidade de ações da Petrobras em sua posse, provavelmente vai conseguir rapidamente achar interessados pelo preço de mercado. Já as ações da Unipar são bem menos negociadas. Se você precisar vender um grande volume dessas ações, pode ter dificuldade em achar compradores rapidamente e, por vezes, pode ter que abaixar bastante o preço para vender de uma vez, tendo altos custos nessa empreitada. Por isso, dizemos que transformar esse ativo em dinheiro é bem mais demorado e custoso, portanto, menos líquido. Cabe notar que o ativo mais líquido de toda a economia é o dinheiro em si. Então,
Keynes vai perceber que em momentos de grandes incertezas econômicas ou crises, os investidores podem querer se desfazer desses ativos menos líquidos e transformá-los em ativos mais líquidos, como a própria moeda. Nesse caso, faria sentido vender os seus títulos e ações e transformá-los em dinheiro. Assim, dizemos que os agentes econômicos estão mais líquidos. Portanto, quando a incerteza é alta, ou seja, o otimismo é baixo, as pessoas tendem a querer manter mais dinheiro em mãos, tornando-se mais líquidas e menos dispostas a correr riscos e realizar grandes investimentos. Já em momentos onde o otimismo é alto, as pessoas estão mais confiantes no futuro e dispostas a converter o dinheiro em ativos de riscos e realizar grandes investimentos. No primeiro caso, onde a incerteza é alta, dizemos que há grande preferência pela liquidez. Nesse caso, Keynes vai dizer que as taxas de juros, que servem justamente para remunerar os títulos, devem aumentar, a fim de atrair a atenção dos investidores que estão temerosos. Com as taxas de juros mais altas, é provável que muitos investidores comecem a ver com outros olhos os títulos e até aceitem comprá-los, já que estão remunerando mais. Em momentos de baixa preferência pela liquidez, há, geralmente, grande demanda por títulos e ativos de risco. Neste caso, a grande demanda pelos títulos pode reduzir as taxas de juros. Afinal, há muito dinheiro circulando e pouco parado. É aí que entra o motivo especulação. Nesses momentos de maior incerteza, os agentes estarão segurando o que têm na forma de dinheiro, esperando uma situação mais favorável. Eles aguardarão até que as taxas de juros subam para poder voltar a comprar os títulos e voltar a injetar dinheiro na economia. Na prática, esse motivo para demandar dinheiro é um dos mais voláteis e, curiosamente, um dos que movimentam a maior parte do dinheiro das economias capitalistas modernas, especialmente quando olhamos para os grandes mercados financeiros mundiais que movimentam trilhões por dia. O princípio da demanda efetiva. Bom, parabéns por ter chegado até aqui. Depois de explicado tudo isso, chegamos agora ao núcleo da Revolução Keynesiana, o princípio da demanda efetiva. Esse é o conceito que inverte completamente a lógica da teoria clássica. Como você já deve ter entendido, para Keynes, no curto prazo, é a demanda que determina a produção, e não o contrário, já que o empresário, mesmo podendo produzir mais, só o fará se tiver expectativa de demanda pelos seus produtos. A demanda efetiva é o nível de demanda esperada pelos empresários, que determina o quanto que eles vão contratar e produzir. A grande sacada de Keynes é entender que uma economia capitalista saudável pode operar normalmente sem estar no pleno emprego, mesmo sem ter uma crise. Na verdade, o mais comum é justamente que as economias operem com um nível de demanda abaixo do máximo. Chamamos isso de capacidade ociosa. Uma fábrica que pode produzir no máximo 2.000 celulares por dia, utilizando 4 máquinas, opta em produzir 1.500 por dia, usando 3 máquinas, não está necessariamente tendo prejuízo. Ela apenas está operando abaixo da sua capacidade máxima, e isso é super comum. Inclusive, em engenharia da produção e administração, é bem comum a gente aprender sobre ociosidade planejada. Para os clássicos, isso seria um grande absurdo, mas para o empresário, isso é a coisa mais comum do mundo. Então, é bem comum que ao analisarmos as economias, encontremos desemprego involuntário, que é aquele que ocorre quando há pessoas querendo trabalhar, mas não há vagas de trabalho. É justamente por isso que a demanda efetiva tende a estar abaixo da demanda de pleno emprego. Ou seja, a ideia de pleno emprego, que era uma regra para os clássicos, na realidade é uma exceção. As economias raramente operam em pleno emprego. 1929 e a análise de Keynes. Bom, depois de tudo que eu falei, fica relativamente fácil entender o que aconteceu em 1929 sobre o prisma keynesiano. A eclosão da crise financeira abalou profundamente as expectativas de empresários e de investidores, que esperavam uma grande queda da demanda. Dessa forma, eles se anteciparam demitindo boa parte de sua mão de obra e reduzindo a produção, aumentando, portanto, a ociosidade. A preferência pela liquidez disparou. Com a quebra da bolsa de valores, poucos queriam continuar comprados em ações e títulos. A maioria decidiu vender tudo que tinha investido para poder manter na forma de moeda, o que acabou derretendo ainda mais os preços dos ativos. E esse processo como um todo desencadeou um ciclo. Quanto mais trabalhadores eram demitidos, menos pessoas tinham renda para poder demandar os produtos feitos pelas empresas, reduzindo a demanda. A queda na demanda afetava negativamente as expectativas futuras dos empresários quanto à capacidade de vender os seus produtos, que os fazia então cortar ainda mais custos, demitir mais trabalhadores e reduzir a produção. E isso, por sua vez, diminuía ainda mais a quantidade de pessoas com renda, que reduziam novamente a sua demanda, que afetava mais negativamente as expectativas, que causava mais demissões e assim em diante, perpetuando uma espécie de ciclo vicioso. Nesse caso, esse ciclo vicioso era tão forte que não importava os níveis de salários ou de juros. A cada dia, a economia parecia piorar, derretendo as expectativas dos empresários e jogando cada vez mais alta preferência pela liquidez. Inclusive, existe um fenômeno chamado armadilha da liquidez. Ela ocorre em momentos de grandes crises, como a de 1929.
São períodos onde os juros estão muito altos e a confiança está nas mínimas. E mesmo que o Estado atue jogando mais dinheiro na economia para tentar aquecer a demanda, o resultado é praticamente zero. Como os investidores estão extremamente desconfiados e esperam uma alta futura dos juros, todo esse dinheiro extra tende a ser guardado, ou melhor, entesourado, de forma que ele não se converte em maior demanda para consumo ou investimento. Ele sequer consegue gerar alguma inflação. Tanto que o grande problema na Grande Depressão de 29 era justamente a deflação. Bem, e a conclusão política da teoria de Keynes é revolucionária e ao mesmo tempo bem controversa. O Estado deve intervir ativamente na economia. Quando a demanda privada é insuficiente, o governo tem que atuar para aumentar os seus gastos e ele mesmo pode servir como demandante das empresas. Por exemplo, em uma crise, ele pode decidir realizar uma grande obra de infraestrutura, como a construção de uma ponte, criando demanda para empresas de construção e produtoras de insumos, como fábricas de cimento, vigas de metal, aço, madeira e todo tipo de material empregado, inclusive estimulando a contratação de trabalhadores para a obra, o que tende a reduzir o desemprego e aumentar a renda. Se isso for bem executado na economia como um todo, com diversos projetos simultâneos em diversos setores, o desemprego pode cair, a renda agregada pode subir e isso tende a estimular a demanda geral, trazendo uma luz no fim do túnel para muitos empresários que podem se sentir confiantes em realizar novos investimentos, visto que agora eles estão vislumbrando uma demanda que antes não existia. É como se as engrenagens que antes estavam travadas, agora começassem a girar. Bom, vale dizer que tem muita gente mal informada aqui pela internet, ou até mesmo bem mau caráter, então é bom deixar claro que Keynes não estava defendendo o socialismo ou a estatização da economia. Keynes, inclusive, se considerava um antimarxista. O seu objetivo era, de certa forma, salvar o capitalismo de si mesmo. Ele entendia que deixar a economia livre era importante. Ele era extremamente pró-mercado, mas ele compreendia que essa medida era extremamente instável e que uma forma de gestão macroeconômica ativa por parte do Estado era útil para estimular o próprio mercado, impedindo que crises como a de 29 se aprofundassem da maneira que ocorreu. Além disso, é falsa a ideia de que Keynes pregava o gasto desenfreado. Na realidade, ele defendia políticas anticíclicas, com déficits nos períodos de recessão e geração de superávites nos períodos de crescimento econômico. Bom, e chegamos ao fim. Se você gostou, se inscreva e comente, isso ajuda demais o vídeo a ser entregue para mais gente. Vale dizer que eu tentei resumir uma teoria que é bem complexa e que geralmente é dada em cursos superiores e de pós-graduação. Então eu acabei deixando alguns conceitos de lado, como o conceito de multiplicadores e eficiência marginal do capital. Foi uma opção que eu tomei para poder deixar o vídeo mais enxuto. Porém, eu pretendo gravar mais vídeos sobre a teoria keynesiana e especialmente sobre a pós-keynesiana. E antes de ir, confere o primeiro link na descrição, pois ontem eu lancei oficialmente o meu livro sobre instrumentos financeiros e investimentos. E como eu disse, ele está saindo só por R$ 39,90 e é uma forma de ajudar o canal financeiramente a crescer. Um grande abraço para você e até mais. Fui!